Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, você tem no primeiro comentário um link, faça seu cadastro e em fazendo seu cadastro, faça a sua aposta. Na primeira aposta, o aporte que você fizer, você coloca a palavra Ave Mais e vai dobrar. Você vai conseguir ganhar dinheiro tendo uma grana legal para poder apostar. Colocou 50, vai para 100. Colocou 100, vai para 200. E a 1xBet, assim que você ganhar, fazendo a sua aposta, paga. É uma empresa que paga bem, paga rápido. E a 1xBet é parceira aqui do canal Ave Mais. Sobre o jogo de ontem, a gente já comentou muito no pós-jogo de Grêmio e Vasco. E é claro que é muito triste ver o Vasco deixar o campeonato ficar tão enrolado diante de tanta fragilidade, tanto time ruim que o Vasco está enfrentando. Mas o Vasco conseguiu atingir a mediocridade desses times. Afinal, não dá para a gente colocar sempre na incompetência dos outros, como o árbitro, o gramado, como disse o Emílio Faro lá em Brusque, o juiz que nos rouba, o VAR que chama toda hora, a culpa dos nossos problemas. Problemas nossos são problemas nossos. A gente precisa saber solucionar. E definitivamente o Vasco tem uma marca vergonhosa, que eu, se sou jogador, eu ficaria com muita vergonha. Eu não consigo jogar fora de casa. Eu pego um avião, eu deixo a minha família em casa e vou para a casa do adversário e eu sei que eu vou perder. Eu já joguei um esporte que não é tão popular no Brasil, mas é um esporte que eu gosto muito, que é o handball. E era engraçado que eu participei de duas competições aqui no Rio, os antigos jogos intercolegiais, eu não sei nem se existe mais, o intercolegial, que era até patrocinado pelo jornal o Globo, que era um campeonato de todos os colégios do estado. E eu participava pelo time do meu colégio. E quando a gente ia jogar fora, era aquele clima pesado. Eu lembro que eu fui jogar em Angra, fui jogar na Casa de Espanha, eram, assim, locais hostis, mas engraçado que aquilo para mim era muito bom. Eu me transformava, eu era goleiro de handball, e eu ficava assim, doido para jogar fora. E tinha alguns companheiros, na minha época, que não jogavam tão bem. Tem uns que se mordiam, outros que entravam na pilha. Jogar fora depende muito do anímico de cada um, depende muito do estado de cabeça de cada um. E eu acho que o Vasco está vivendo um problema sério de divã. Alguns jogadores precisam urgentemente, e acho que o Jorginho tem que enxergar isso, precisam de preservação. E eu acho que aquele que está mais com a cabeça ruim é o zagueiro Quinteiro. O Quinteiro tem falhado, assim, reiteradas vezes. Ontem, mais uma vez, acabou fazendo um gol contra, como fizera no jogo contra o Bahia, depois faz o pênalti no jogo contra o Brusque. Enfim, mal. E por mais que ele se esforce, e ninguém está dizendo aqui que ele não se esforça, eu acho que vale uma preservação, porque ele está naquela fase, e isso acontece no futebol, de que vai dar problema. Ele vai acabar entregando a rapadura num lance e aí danou-se. E nesse momento o Vasco não pode cometer erros. Tem um jogo perigosíssimo sexta-feira contra o Náutico, um time que está na rabeira do campeonato, mas o Vasco precisa jogar bola, e é um jogo que a bola pesa, a bola queima os pés, e o time precisa ter cabeça. E eu acho que nesse momento precisa ter cabeça e saúde para correr, para buscar o resultado, e precisa ter, acima de qualquer coisa, um padrão, que ontem eu já vi. Achei que o Jorginho, com uma semana, já fez nada assim extraordinário, tá, gente? Mas já fez coisas básicas que com o Emílio Faro a gente não tinha. Por exemplo, em Brusque, quantas vezes os zagueiros dominavam a bola e tinham que rifar, porque as posições de meio de campo não vinham para dar uma opção, ora pelo lado esquerdo, onde ele podia meter uma diagonal, ou ele podia meter uma bola na frente para algum meia, ou então os meias atacantes, os pontas, por exemplo, chegarem um pouco mais, o time jogar mais agrupado. Ontem o time jogou um pouco mais agrupado. Um dos melhores lances do Vasco foi um lance do Nenê no primeiro tempo, numa bola cruzada que ele chapa e o goleiro faz um defesão, que o Vasco trocou passe. Foi à esquerda, foi no meio. Claro que aí há uma deficiência técnica, porque a bola, por exemplo, para no pé do Edmar
Ele tem dificuldade para matar, já é o suficiente tempo para a defesa adversária se armar. Mas mesmo assim, gira para o Conceição, que toca no Yuri, que é a mesma coisa. É um jogador que não tem esse talento todo. E aí a bola vai do lado direito, o Marlon faz a ultrapassagem, o Léo Matos toca, eles voltam a fazer uma cirandinha, a bola vem no meio de novo, volta na direita. Enfim, um time mais aproximado, mais agrupado, coisa que a gente não via. Acho que a presença do Raniel, mesmo não fazendo uma partida extraordinária, foi importante pelo pivô, porque é alguém que segurou a bola. Eu sou um crítico muito grande ao Raniel, mas acho que ontem ele conseguiu fazer algumas jogadas interessantes, segurar, fazer o time chegar um pouquinho. Ele mesmo conseguiu girar algumas vezes em cima dos zagueiros adversários, mas é muito pouco, muito pouco. E o Vasco perde mais uma vez um jogo que historicamente não ganha em Porto Alegre. É difícil o Vasco ganhar do Grêmio. A diferença é muito grande de resultados. Eu ontem trouxe essa informação, 44 jogos em Porto Alegre, ou 45, são 31 vitórias do Grêmio. São 6 vitórias do Vasco, é muito pouco, muito, muito pouco. São 44 jogos. Então, diante dessas circunstâncias, seria normal o Vasco ter dificuldades. Mas ontem até não teve, porque o Grêmio também não fez essa partida toda, não fez esse jogo todo assim, nossa, o Grêmio, não foi. O Grêmio é um time pesado, é um time velho, é um time que tem dificuldades e que vai ter dificuldades. Não está garantido ainda, é claro que uma vitória importante, coisa que o Vasco não conseguiu fazer no turno aqui, aquela bola do Palácio na trave, lembra? Mas eu acho que deu uma melhorada. É claro que o torcedor está triste, a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, está um ponto atrás do Londrina, mas faltam 9 jogos para o final. O Vasco tem 5 jogos em casa, o Londrina tem 3. Acho que o mais importante é que o Vasco vai jogar contra o Londrina em casa. Então, é o jogo de 6 pontos para você abrir os 4 de diferença. O Londrina tem agora 2 compromissos, um fora em Muriaé contra a Tombense, que bem ou mal, apesar de ter perdido nesse final de semana, tá ali no bolinho, né? Ainda tem uma parca esperança. Depois joga com a Ponte em casa, que é um jogo difícil. A Ponte tem um time competitivo, um time chato. E depois vem ao Rio pegar o Vasco. E o Vasco tem 2 compromissos contra o Náutico, que ele precisa ganhar, que é dos últimos colocados. E tem o Cruzeiro em Belo Horizonte, já classificado praticamente, e que o Vasco quer jogar legal. Quer fazer um jogo que, se mostrar o que jogou hoje, vai conseguir fazer frente. E volto a dizer, não achei a última maravilha não, mas é muito melhor do que aquilo que vinha sendo feito. A gente ontem, eu pelo menos ontem, torci. Consegui ter uma esperança de um time que poderia conseguir um empate. Só que o Vasco toma 2 gols idiotas, por erros individuais de novo, mas pelo menos construiu, teve posse de bola, teve aproximação, teve algumas conclusões, mesmo que ainda pouco. O Vasco pisa muito pouco na área, acabou melhorando, mas não o suficiente. E eu queria falar sobre o jogo de sexta, porque eu acho que é um jogo que, mais uma vez, a presença do torcedor vai ser fundamental. O Vasco precisa ter o seu torcedor sempre perto, mas agora mais do que nunca. Porque o torcedor do Vasco, que ausente em 2020 e ausente boa parte em 2021, não conseguiu ajudar o time. E, para mim, a razão principal é que, mesmo com times ruins, o Vasco não era para ter caído em 20 e em 21 o Vasco poderia ter feito, pelo menos, muito melhor, já poderia estar jogando a primeira divisão esse ano. E foi uma vergonha exatamente porque o time não pegou no breu. Foi triste ver o primeiro ano que o Vasco não conseguiu ascender à primeira divisão. Porque eu não estou preocupado com o ano que vem. Eu acho que o ano que vem já é um recado, o Vasco no modelo SAF vai mudar o time totalmente, vai fazer novos investimentos, vai cair pesado no mercado, trazer novos jogadores, trazer novas peças. Não dá mais. 80%, 90% desse grupo todo tem que sair. Não dá, por mais que, veja bem, foram responsáveis pela classificação, mas não dá pra gente fazer mais a filantropia, não dá mais pra gente fazer o bom amiguismo, o bom camaradismo, não. Mas eu não estou preocupado com isso agora. A minha preocupação é conseguir ganhar do Náutico, ganhar do Londrina, que é o jogo principal, e aí discutir com Sampaio Correia, Criciúma e Novo Horizontino, ganhar também. E se chegar a 60 pontos, entra. E tomar vergonha na cara, fora de casa, ter condição de ganhar um jogo.
Por que o Vasco não pode ganhar do Operário em Ponta Grossa? Por que o Vasco não pode ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte? Eu acho que essas coisas precisam ser discutidas ali internamente. Porque, volto a dizer, como eu falei aqui na abertura, eu sou jogador, estou envergonhado. Eu estou há 7 jogos sem ganhar fora de casa. Eu deixo a minha família, pego um avião para ir na casa do adversário para apanhar. Tudo bem que tem certas circunstâncias, como eu disse também, alguns sentem mais, outros sentem menos. Mas sempre, toda hora, então pede para não jogar. Tá com medo, tá com receio. Ou então o Jorginho já percebeu, o Quinteiro, vamos dar uma preservada em você. Pô, 3 jogos seguidos, Jorge. 2 gols contra e 1 pênalti. Sabe, perigoso até ter um cara, mas Danilo Boza jogou mal contra o CSA, foi 1. Tem mais crédito. Então, para alguns se tem muita paciência, para outros não. Bota o Boza para jogar. Acho que é um jogo para um lateral mais ofensivo. Bota o Paulo Vitor. Vamos para dentro dos caras. O Náutico não vai atacar com 5, 6 jogadores. Acho que o Vasco precisa jogar como o Vasco. Precisa ser ousado. E aí eu acho que o torcedor, mais uma vez, vai ser fundamental. Como tem sido. Porque o Vasco vai subir pela competência do seu torcedor. E não pela competência do seu time. Tudo bem, pode ser duro demais dizer isso. Pô, sacanagem, os caras estão correndo desde o início. Tudo bem, vamos lá. Vou mudar o meu pensamento. Eu acho que não vai ser somente pela competência dos jogadores do Vasco, mas muito pela incompetência dos outros. Porque eu não consigo ver o Londrina, e ver o Londrina jogando sábado contra a Chape, tomando um sufoco, sendo ajudado pela arbitragem. Para mim foi claro, um pênalti que não existiu. O outro pênalti até discuto, mas um pênalti não existiu e o outro não ser dado. Tudo bem eu não ser dado, mas o pênalti que não existiu, ser dado, mandrake demais, muito mandrake. Mas tudo bem. Então, há muitos times limitados jogando. Só que o Vasco precisa botar a cara para fora, precisa jogar, precisa mostrar serviço. Não adianta ficar nesse rame-rame de que não, nós vamos ganhar em casa. E aí? Se tiver um jogo complicado em casa, como é que vai fazer? Vai chorar? Jogar, cara. Precisa jogar. Precisa mostrar até o que mostrou ontem. Volto a dizer, acho que foi legal, melhorou. Dá um pouco mais de esperança. Mas alguns jogadores precisam ser repensados. O Alex Teixeira é um deles. Precisa ser repensado. Não tá legal, não tá bem, tá fora do time, não tá produzindo, tá jogando muito pouco pro tanto que se esperava dele. Você tem um Bruno Tubarão que já é a 2ª vez que entra bem. Jogou bem em Salvador, aí foi substituído. Ninguém entendeu. O cara que participa do gol do Vasco. E aí vem, hoje, entra, eu acho que o Bruno Tubarão merecia uma chance. Merece, até no lugar do Teixeira. Jogador mais agudo, jogador mais afim, jogador que vai para dentro, jogador com ritmo de Série A. Vamos tentar. Mas independente disso, o Vasco precisa jogar. E eu acho que a presença do torcedor vai ser fundamental para o Vasco conseguir o seu resultado na sexta-feira, 7 horas da noite. São Januário tem que estar repleto. Hoje começam as vendas de ingressos. Eu sei que vai esgotar, porque o torcedor do Vasco, ele não é que ele acredite. Eu já perguntei isso uma vez ao Zé Ricardo, lá no início, engraçado lembrar isso agora. Foi no jogo com o Bahia. Quando o Vasco venceu por 1-0, eu perguntei ao Zé Ricardo, Zé Ricardo, você sabe que o torcedor esgotou todos os ingressos para ir domingo e ele não está indo pelo seu time. Ele está indo pelo Vasco. E hoje eu digo a mesma coisa. O torcedor do Vasco que vai nesses 5 jogos em casa e que foi a Porto Alegre ontem, que vai jogar, vai lá na quarta-feira que vem contra o Cruzeiro, vai pela instituição, vai pelo Vasco. Não vai por esse time. Não vai. Tá tolerando. Tá levando na tolerância máxima, porque é tipo, pô, não tem outro, velho. Então a gente vai ter que ir com esses caras mesmo e vambora, porque senão nós estamos frincados. E eu acho que caiu no nosso colo de novo, rapaziada. A responsabilidade, desculpe dizer isso a vocês, é nossa. De botar pra fora, de empurrar, de fazer o zagueiro adversário tremer, do cara sentir a pressão, sabe? De não fazer o time adversário respirar. Vai ter que ser assim. E os jogadores sentirem que, pelo menos mais uma vez, acho que o time demonstrou isso, entrega, luta, mas o time é fraco. Tem limitações, muitas limitações. Fraco tecnicamente. E que uma Série B, às vezes, paga preço. Mas os outros também pagam. Os outros também pagam. Eu não estou no grupo dos desesperados, também não estou no grupo dos otimistas, mas estou no grupo dos crentes. Vamos acreditar. Eu acho que a gente teve uma melhora com o treinador. Temos agora um treinador que vai ajustar, que vai pegar a semana, que vai mexer ali e vai querer buscar resultados. É para o Jorginho também um teste, torcedor. Ele quer ficar para o ano que vem. E ele sabe que o acesso, jogando um futebol melhor, pode dar a ele
essa credencial para o ano que vem. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu volto logo mais lá no canal Atenção Vascaínos com a nossa tradicional live de segunda-feira. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.